Olá, tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje, com um tema muito especial. Tenho certeza vai ser uma bênção para você, para sua casa, para sua família, para todos nós, na verdade. Mas antes de começar o tema, eu queria lembrar a você sobre as redes sociais. O Arena é um programa de TV, é um programa de rádio e é também um programa de internet. Por isso, nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos nas principais redes sociais. É só você colocar a Arena do Futuro e você já ingressará no nosso canal, no nosso espaço ali onde nós colocamos vídeos de meditações, colocamos também textos, colocamos testemunhos. É uma bênção para fortalecer a sua fé e fortalecer a sua caminhada cristã. Também eu queria mandar um abraço muito especial para os ouvintes da rádio. Eu sei que a Rádio Novo Tempo, toda a rede, está transmitindo esse programa. Obrigado, meus irmãos, meus amigos, vocês que nos ouvem em casa, quem sabe no carro, no trabalho, ou até mesmo em outro lugar como hospital, presídio, enfim. Onde você estiver ouvindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão também. Eu queria também mandar um abraço para todo o pessoal que acompanha o nosso programa na região norte do Brasil. A região ali da Amazônia, a região de Belém, a região de Marabá, a região de Parauapebas, acho que eu falei certo, e para toda aquela região do Acre, região de Rondônia, toda essa região. Deus abençoe a todos. De Paraná também, Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem conectados com o Arena do Futuro. Agora sim, prepare o seu coração para o tema de hoje. Muito bem, já estamos preparados para estudar a Palavra de Deus. E o tema de hoje é o Espírito Santo e a sua obra. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, acho que você já está com a Bíblia em mãos, e gostaria também que você pegasse uma caneta, se você quiser, ou no seu próprio computador, para você registrar os textos que nós vamos aqui mencionar. Falar sobre o Espírito Santo é uma responsabilidade, mas é também um privilégio. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo é quem dirige a nossa vida, a sua e a minha. O Espírito Santo tem uma função importantíssima no processo da salvação. Mas antes de falar sobre a obra dele, é importante destacar um pouco a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Para algumas pessoas, o Espírito Santo é uma força ativa. Existem muitas pessoas religiosas que acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa. Até dizem a força ativa de Deus. Bom, eu não duvido de que o Espírito Santo tenha essa força ativa e exerça isso também. Mas o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo tem essa força, mas não é uma força. Outras pessoas e outros grupos religiosos pensam que o Espírito Santo ele é um vulto, um sopro, alguma coisa muito abstrata e alguma coisa irreal. Eu queria dizer também que o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo não é o que muitas pessoas acham que ele é. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo faz parte da divindade, é um dos membros da divindade. Ou, se você preferir, ele é um dos membros da Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma pessoa como eu, claro, não é uma pessoa humana como eu, mas é uma pessoa divina. Mas é uma pessoa. O Espírito Santo é real, não é alguma coisa abstrata, ele é real, ele existe. Ele fala, ele anda, ele ensina, convence, repreende. O Espírito Santo faz tudo isso e muito mais. Por exemplo, aqui no livro de João, no capítulo 14, nós encontramos aqui uma citação muito importante sobre o Espírito Santo. Vamos começar lendo o verso 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é o verso 26. Voltando um pouquinho para o verso 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer ou não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Bom,
Esses textos todos, nós vamos analisá-los durante o programa e até mesmo em outros programas, porque faremos aqui uns 2 ou 3 programas sobre o Espírito Santo. Mas o verso 26, especificamente, ele diz que o Espírito Santo é chamado de Consolador e diz também que o Pai enviaria esse Espírito no nome de Jesus e diz assim, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo ensina e o Espírito Santo fala, quer ver? Vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos está bem aqui no capítulo 13, versículo 2. Veja como o Espírito Santo fala, como ele ensina e também fala. 13 está aqui, Atos 13, verso 2. Fala, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Percebeu? Então o Espírito Santo ele fala, ele ensina, ele orienta, ele corrige, ele coordena, ele mostra o caminho que devemos andar, como diz esse texto. Portanto, é bom ficar bem claro para você que o Espírito Santo não é uma força, não é algo abstrato, não é um pensamento positivo de Deus, não é nada disso que as pessoas falam por aí. Ele é uma pessoa, é membro da divindade, é membro da Trindade e tem um papel fundamental no processo da salvação, repito. Quando a gente olha para a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente percebe de maneira muito clara a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo aparece em toda a Bíblia. E o que chama a nossa atenção é que o Espírito Santo ele não aparece, mas a sua obra sim aparece. O que ele faz em favor da humanidade sim aparece. Por isso que é importante estudar na Bíblia sobre a sua obra e sobre a sua personalidade. Bom, o Espírito Santo é aquele que toca o nosso coração e nos conduz até Jesus. Resumindo a obra do Espírito Santo, entre tantas coisas maravilhosas, ele também nos conduz a Jesus. De que maneira? É o Espírito Santo quem coloca em nosso coração o desejo de estudar a Bíblia, o desejo de ir a uma igreja, o desejo de fazer uma oração. É o Espírito Santo quem dá os dons para cada um de nós. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é nos pegar do jeito que nós estamos e do jeito que nós somos e nos conduzir até Jesus e começar esse trabalho de transformação, esse trabalho de conversão dentro do nosso coração. Essa é a obra do Espírito Santo. Se você observar bem, quando Jesus esteve aqui na Terra, o Espírito Santo usava Jesus de maneira intensa para tocar as pessoas, para salvar as pessoas. E aí, quando Jesus voltou para os céus, Jesus diz assim, eu vou para o meu Pai, mas eu deixo o Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo continua dessa maneira, trabalhando no coração do ser humano. Veja o que diz, por exemplo, João 16, verso 8. João 16, aqui está, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, parte da obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado. E você sabe que convencer uma pessoa do pecado não é uma tarefa fácil. Porque, primeira coisa, o ser humano é pecador. Tá? Nós somos pecadores. Segundo ponto, o ser humano gosta do pecado. O pecado não faz bem para nós, mas nós, como seres humanos, gostamos do pecado. E agora vem o Espírito Santo para me convencer de uma coisa que eu gosto. De uma coisa que nós achamos, muitas vezes, ser normal. Então, uma das atividades do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Ou seja, mostrar para você que tal coisa é certa e que tal coisa é errada. Veja que não é uma tarefa fácil. Imagina tentar convencer alguém de que o que ela está fazendo está errado e mostrar a ela o caminho certo. Muitas vezes isso pode soar como uma invasão de privacidade. Isso pode parecer até mesmo uma atitude intrusa. Mas não é. Porque a Bíblia diz que a obra do Espírito Santo passa por isso aqui. Convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Analisemos primeiro a questão do pecado. Bom, o ser humano tem a natureza pecaminosa. E o primeiro passo para uma pessoa ser salva é reconhecer que está perdida. E reconhecer que está perdida realmente é muito difícil. Porque normalmente as pessoas se julgam boas. Quantas e quantas pessoas dizem assim, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém. Eu cuido da minha família, eu trabalho, eu estudo, eu faço as minhas coisas, mas eu sou uma pessoa honesta.
Quantas e quantas pessoas pensam assim? E acham assim, bom, eu não estou fazendo nada de mal para ninguém, então acho que eu sou uma boa pessoa e creio que Deus vai me levar para o céu exatamente assim. Essa é uma visão humana pecaminosa, porque na verdade, o ser humano, sendo uma pessoa boa ou sendo uma pessoa má, todos nós somos pecadores. Mesmo que você não pratique coisas horríveis, como o uso de drogas, prostituição, assassinato, roubo, coisas escandalosas. Mesmo que você não faça estas coisas, você é pecador. Eu e você somos pecadores, porque temos a natureza pecaminosa, entende? Então, de acordo com a Bíblia, mesmo que a pessoa não pratique nenhum ato pecaminoso em si, o que eu diria que é praticamente impossível. Por quê? Porque todos nós, de alguma maneira, em algum momento da vida, praticamos algum ato pecaminoso, sem dúvida nenhuma. Mas vamos imaginar que alguém não pratique nenhum ato pecaminoso, vamos imaginar isso. Mesmo assim, essa pessoa é pecadora, porque ela tem a natureza pecaminosa. Então o Espírito Santo agora precisa convencer você de que você é pecador, precisa convencer a mim de que eu sou pecador. Uma coisa é nos convencer do pecado e depois o Espírito Santo vai trabalhar em nós para que nós cheguemos a um nível e a um ponto de arrependimento. Tem que reconhecer que é pecador, reconhecer que é pecadora e então arrepender-se. E aí ir a Deus e pedir a Deus perdão. Quando a gente vai a Deus e pede perdão por nossos pecados, uma vez que houve o arrependimento, aí sim, aí é o que a gente chama de processo de conversão. Porque você agora está reconhecendo que você é pecador, está reconhecendo que você precisa de Deus, está pedindo perdão para Deus, está confessando os seus pecados a Deus, pedindo perdão a Ele, e Ele, em nome de Jesus, perdoa você. Então é assim, o Espírito Santo te convence do pecado, te leva a Jesus, e através do sacrifício de Jesus, nós encontramos o perdão que Deus nos dá por intermédio do sacrifício de Cristo. Então, o Espírito Santo tem essa missão muito difícil, que é nos convencer do pecado. Agora, você pode perguntar, Pastor Luiz, o que é pecado? Bem, de acordo com a Bíblia, 1 João 3, verso 4, diz assim, deixa eu abrir aqui para você, 1 João 3, verso 4, está escrito dessa maneira: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então entenda, nós temos a natureza pecaminosa. E quando a pessoa reconhece que tem a natureza pecaminosa, ela reconhece que ela é capaz de praticar atos pecaminosos. E quando a pessoa transgride a lei, a transgressão da lei é uma exposição, é algo visível que revela que realmente nós somos pecadores. A transgressão da lei é a prática, é o ato pecaminoso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceria disso, do pecado. E lembre-se, pecado é a transgressão da lei. Agora você precisa saber que lei é essa. Onde está essa lei na Bíblia? A Bíblia fala da lei de Deus, os 10 mandamentos, que estão registrados em Êxodo capítulo 20. Quando você olha para os 10 mandamentos, é como se você estivesse olhando para um espelho. É como se você estivesse analisando a você mesmo num grande espelho. E esse grande espelho são os 10 mandamentos. Quando você começa a meditar em cada mandamento, quando você começa a estudar cada mandamento, você vai perceber que ao fazer isso, o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Porque os 10 mandamentos não são apenas leis frias. Para você entender os 10 mandamentos, terá que analisar de maneira um pouco mais profunda. Eu vou dar um exemplo apenas para você. Um exemplo. A Bíblia diz assim nos 10 mandamentos: não matarás. Ok? Então você leu lá, não matarás. É o 6º mandamento. Se você fizer uma leitura fria, apenas alguma coisa relacionada ao texto, à letra, você vai perceber que isso não tem novidade nenhuma. Porque você poderá dizer, bom, eu não mato ninguém, não sou assassino, sou uma pessoa boa e tal. Se você ler não matarás e observar de maneira fria, você vai realmente chegar a essa conclusão e achar que esse mandamento você guarda sem nenhum problema. Só que existe um problema. O problema é que não matarás não se trata ou não trata apenas do fato, da possibilidade de você tirar a vida de outra pessoa. Esse não matarás é um mandamento muito mais amplo, que te leva agora a ter uma reflexão profunda sobre o que o mandamento realmente está dizendo. Eu vou lhe ajudar para você pensar junto comigo. Vamos pensar juntos. Quando uma pessoa fuma, ela está se matando. Sabia? Quando uma pessoa bebe bebidas alcoólicas,
ela está se matando. Quando a pessoa usa drogas, ela está se matando. Então, quando o mandamento fala não matarás, está dizendo não fume, não beba, não use drogas. Percebeu? Então, o mandamento ele vai um pouco mais além daquilo que você imagina. E tem mais. Quando a Bíblia diz não matarás, está chamando a sua atenção para o cuidado da saúde. Se você não cuida da sua saúde, não faz exercícios físicos, não se alimenta corretamente, não dorme o tempo que tem que dormir, você, percebendo ou não, consciente ou inconscientemente, você está se matando. O não matarás é cuide da saúde, faça exercício físico, alimente-se bem, durma bem, cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. O não matarás é um mandamento que coloca você na linha, nos eixos, entendeu? E tem mais. Esse não matarás também está dizendo para você, não pratique suicídio. Não pratique o suicídio. Muitas pessoas têm o desejo suicida. Ok? Então o mandamento está dizendo assim, não faça isso. Não matarás significa não matar o próximo e não matar a você mesmo. Não tirar sua própria vida. E tem mais uma coisa muito séria nesse assunto. A Bíblia diz assim, aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha, aquele que odeia seu irmão é assassino. Então não matarás significa ame o próximo. Ok? Não guarde raiva, nem ódio, nem mágoa no seu coração. Você viu quanta coisa tem no mandamento não matarás? E aí vem o texto. O Espírito Santo viria para nos convencer do pecado. Então, à medida que você começa a estudar a Bíblia, à medida que você começa a entender a palavra de Deus, você vai perceber que o Espírito Santo, nesse momento e nesse processo, ele vai trabalhando na sua cabeça, no seu coração e vai ampliando sua visão, ampliando o seu entendimento. Daqui a pouco você assim, uau, agora entendi. Entendi e aceito. E eu reconheço que eu tenho esse problema, que eu tenho aquele problema, que eu tenho essa deficiência. E aí você vê que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Isso é uma obra do Espírito Santo. Outro detalhe, só de você estar ligado no Arena, pela TV, pelo rádio ou pela internet, só de você estar ouvindo e vendo esse programa, estudando a Bíblia comigo aqui, significa que o Espírito Santo já está trabalhando. Por exemplo, é o Espírito Santo quem nos permitiu estar aqui. Eu, os câmeras, a nossa equipe de produção e tudo isso, ou seja, você não percebe, talvez a nossa equipe nem perceba, porque está concentrada em fazer uma boa imagem, em gravar bem e fazer a coisa profissionalmente. Está tudo certo, mas percebendo ou não, o Espírito de Deus é quem está dirigindo esse momento, por exemplo. Está dirigindo o estudo da sua palavra. Para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é parte da obra do Espírito Santo. Entendeu? Amém? Louvado seja Deus. O Espírito Santo é tão incrível que ele vai a lugares que nós mesmos não iríamos. Ou seja, existem lugares que nós como cristãos não frequentamos. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele vai em todos os lugares. Sabe para quê? Para tocar o coração das pessoas. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Sabe quem bate? Quem bate mesmo é o Espírito Santo. É Ele quem faz essa obra de tocar o nosso coração. Então a pessoa pode estar num lugar mais estranho, mais macabro, mais pecaminoso, mais cheio de trevas. Nada, nenhum tipo de ambiente, nenhum tipo de situação impede o Espírito Santo de tocar o coração de uma pessoa. Ele tem um trabalho muito importante, essencial, vital na nossa vida. Por isso o texto de João 16:8 fala, o Espírito Santo, quando vier, ele convencerá o ser humano do pecado. Eu pergunto, você já está convencido do seu pecado? Você reconhece o seu pecado? Você aceita que é um pecador, uma pecadora? Mesmo você não estando fazendo coisas escandalosas por aí, você assume, você reconhece que você é pecador? Se você reconhece, então no final do programa, coloque-se de joelhos. Coloque-se de joelhos, abra o seu coração a Deus e diga, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu tenho a natureza pecaminosa e que eu pratico atos pecaminosos. Mas a partir de hoje, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos e eu quero começar uma vida nova. Senhor, dá-me uma segunda chance. E Deus vai te dar uma segunda chance. A obra do Espírito Santo passa por aí. Entendeu? Agora, quando João 16:8 fala que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, eu creio que ficou claro. Mas não é só do pecado, é também da justiça e do juízo. O que é justiça? Bom, do ponto de vista humano, a justiça é quando um juiz ou as pessoas responsáveis por um caso, então toma a decisão certa em favor daquele que está certo e contra aquele que está errado, que é criminoso, que é culpado.
Mas, do ponto de vista bíblico, é muito mais do que isso. Justiça na Bíblia é uma pessoa. É uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. O profeta Isaías chega a dizer que Jesus é a justiça nossa. E diz também que a justiça do homem para Deus é como um trapo de imundícias. Porque a justiça divina que está em Jesus é justamente aquilo que nos torna justos, não porque nós somos justos em nós mesmos, mas pela justiça de Cristo. A justiça de Cristo é imputada, é colocada sobre nós, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados e quando nós nos entregamos a Deus. Então Jesus imputa sobre nós a sua justiça. E você é declarado justo perante Deus por causa de Jesus. Então o Espírito Santo, ele convence você do pecado, da justiça, mostrando que para você ser justo, você depende de Cristo, e também do juízo final. Ou seja, a obra do Espírito Santo é pegar você de onde você está, como pecador, como uma pessoa pecaminosa, e ele vai levando você até Jesus, que é a justiça nossa, e vai levar você até o ponto em que você vai receber a sentença final e onde você vai ser declarado cidadão ou cidadã do reino dos céus, pela graça de Deus, pelo sangue derramado na cruz e pela obra maravilhosa do Espírito Santo. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, conversando com você sobre essa obra maravilhosa do Espírito Santo. Mas eu creio que você já entendeu. Então eu queria citar aqui, quem sabe, 1 ou 2 exemplos bíblicos de que o Espírito Santo atuou, transformou, converteu e mudou a vida de tantas pessoas. Eu vou mencionar um caso ou 2 casos. Esse um caso ou 2 casos que eu quero mencionar a você, eu vou fazer isso aqui convidando para que você sente comigo no meu sofá, onde a gente vai conversar sobre essas experiências de pessoas que foram transformadas, convertidas por obra do Espírito Santo. Por favor, pode vir para cá, chega mais perto, pode vir sem medo, pode vir, chega mais perto, e quando você chegar bem pertinho assim para a gente conversar de coração a coração, eu vou mencionar então 1 ou 2 casos para você. O primeiro caso que eu quero mencionar é de Davi. Você lembra da história de Davi, o rei Davi? Davi tem uma história muito profunda e muito bonita também, apesar dos seus altos e baixos, porque a história dele é a minha história. A história de Davi é a sua história. A experiência dele é a nossa experiência. Você sabe que Davi, quando era garoto, quando era adolescente, ele foi o grande herói, entre aspas, mas o herói usado por Deus, é claro. Ele foi o instrumento de Deus para derrotar o gigante Golias. Com aquela pedrinha, naquela funda e tal, ele derruba o gigante, ele destrói o gigante. Então Davi, ele é considerado justamente esse instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mas quando Davi cresce e torna-se rei, então ele revela suas fraquezas. E ele cai em pecado diante de Batseba. E não somente pratica adultério, como ele mente, ele bebe e ele pratica assassinato. Ele adulterou, mentiu, roubou, matou, fez tudo isso. E o que aconteceu com Davi? Davi aceitou o chamado de Deus, se arrependeu, confessou seus pecados, recebeu graça, recebeu perdão, recebeu um novo coração e tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Esse é um exemplo de uma obra incrível que o Espírito Santo realizou na vida dele. Hoje, nós olhamos para Davi como um vitorioso, apesar de ter cometido tantos e tantos pecados. Isso quer dizer que o mesmo Deus que deu vitória a Davi é o mesmo Deus que pode dar vitória a você, a mim e a todos aqueles que confiarem no Senhor. Um segundo exemplo do Novo Testamento é o exemplo de Pedro. Sabe que Pedro era um seguidor de Jesus? Como você e eu somos seguidores de Jesus. Mas Pedro teve momentos terríveis. Momentos em que Pedro negou Jesus. Momentos em que Pedro mentiu. Em que Pedro foi violento. Momentos em que Satanás cirandou Pedro. Momentos em que Pedro quase se perdeu. Jesus rogou por ele, Jesus orou por ele, Jesus o ajudou. E ali você vê durante toda a vida de Pedro o Espírito Santo trabalhando no coração dele. E finalmente Pedro passa pelo processo da conversão. É quando Pedro reconhece os seus erros, reconhece os seus pecados, reconhece as suas falhas. Então ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, o Espírito de Deus atua naquele momento e Pedro se arrepende e é transformado.
Assim, podemos observar as duas histórias, de Davi e de Pedro. E nas duas, nós podemos ver o Espírito de Deus atuando para salvar a ambos. Meu amigo e minha amiga, o Espírito Santo está aqui, atuando no meu e no seu coração. Quem é você? Por onde você andou? O que você já fez ou deixou de fazer? Você já foi longe demais, não foi? Você já deu passos terríveis em direção às trevas, não é? Mas hoje Deus está do seu lado. O Espírito Santo está falando ao seu coração. E o Espírito Santo está te convencendo de tudo isso que você fez. E não apenas convencendo, Ele te dá o poder e a direção certa para que você possa ser uma pessoa vencedora, vitoriosa. Hoje mesmo, o Espírito de Deus quer levar você a colocar-se de joelhos, para que você converse com Deus, peça perdão a Deus, confesse os seus pecados e através do nome de Jesus, você receberá o perdão, um novo coração, uma nova chance, uma nova oportunidade. Não desanime, não abaixe a sua cabeça, não pense que está tudo perdido, não pense que você está derrotado, porque você não está e porque as coisas não estão perdidas. Deus tem um plano para você. Você pode receber agora uma segunda chance. Você pode receber agora essa oportunidade de vida eterna, essa oportunidade de conversão, essa oportunidade de perdão. Hoje Deus está chamando você. Enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está tocando o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Você consegue ouvir a voz de Deus, o toque do Espírito no seu coração? Ouça e abra o coração, deixe Cristo entrar. Ele vai fazer essa obra linda na sua vida e também na sua casa. E você hoje vai começar uma vida nova. Você aceita? Se você aceita, levante a mão. Sim, levante a sua mão dizendo: pastor, eu aceito, eu creio. Amém, eu também creio. Então eu vou fazer uma oração por você e logo depois da oração, procure uma igreja adventista. Aqui aparece o site encontreumaigreja.com.br. Vá até lá e diga: o pastor Luiz me convidou para estar aqui hoje. Eu quero começar uma vida nova. Eu quero receber estudos bíblicos. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Amém. Parabéns. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela obra maravilhosa do Espírito Santo. Obrigado porque o Espírito Santo nos toma na lama, na sarjeta, muitas vezes, e Ele nos ergue, nos levanta e nos leva até Jesus. E através de Jesus nós encontramos o perdão, a salvação, e aí sim podemos estar na Tua presença. Ó Pai querido, muito obrigado porque através do Espírito Santo o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu entrego esse homem, essa mulher, essa família nas Tuas mãos e que a partir de hoje esta pessoa viva uma vida nova. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.